todos, e a mensagenzinha que você, Ian, também. Ian chegou a me ligar, obrigada, e eu tranquila, pensando que é 9, tá bom? E poderia ter... Ai, meu Deus, mas infelizmente acontece. Então, Acontece. podemos começar, então, com o grupo de José Áureo. Áureo, José Áureo, Conceição e Milena. Tá certo. Eu vou compartilhar minha tela aqui, tá bom? Eu vou tentando aqui acessar um note. Tá certo. Pode começar. Ana, por favor, Ana Clara, marque o tempo dele, por favor. Ok, professora. Pronto. Deixa eu ver se ampliei para vocês. Está dando para todo mundo ver tranquilo? Tá, sim. Tá. Tá, Ele tá só não está máximo, né? Não, Tá. mas tá bom para a gente ler, tá? Ah, então tá joia. Primeiramente, bom dia a todos. Eu sou José Áureo, do curso de Educação Física da UNEB Campus 10. Eu venho apresentar para vocês, então, esse trabalho intitulado Educação Física Escolar e o Resgate das Brincadeiras Tradicionais Online em Tempos de Pandemia. Este trabalho foi construído em parceria com Milena de Oliveira, Ramiro Henrique, e tivemos como orientador o professor Carlos. É voltado para crianças do 6º ano do Ensino Fundamental 2, né? E é um trabalho que ainda está em andamento, né? Uma proposta de trabalho, na verdade, de cunho qualitativo. Na BNCC, Jogos e Brincadeiras aparecem comunidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades que o educando precisa experimentar, fruir, recriar e valorizar a importância destes como patrimônio cultural. E o nosso objetivo seria apresentar as possibilidades de promover a educação, a interação social dos alunos e resgatar as brincadeiras, reconhecendo o brincar como elemento importante na aprendizagem, na cultura e no desenvolvimento do educando, e acreditamos que o resgate e a valorização das brincadeiras tradicionais é também uma função da escola, principalmente nesse período, né, de isolamento social. Bom, nossa metodologia. A previsão é para que seja aplicado esse projeto em 5 aulas. Nessas aulas, seriam, no caso, as 2 aulas que comumente são destinadas na área da educação física. Esses encontros seriam organizados em forma de socialização mesmo, uma roda de conversa, aonde a gente apresentaria a proposta para os alunos. Nessa proposta seriam tratados assuntos históricos sobre as brincadeiras tradicionais, né? Como ela é tida e como ela é vista na sociedade desde tempos anteriores, tempos primitivos também. Depois seria proposto para eles fazer uma pesquisa em casa. Essa pesquisa eles iriam tratar com os pais, tios, avós, como eles faziam essas brincadeiras, como eles brincavam na infância ou na adolescência deles. A partir do relato dos parentes, então seria proposto para que eles criassem assim na imaginação deles, como eles estavam imaginando aquela brincadeira, que eles tentassem reproduzir para o papel, fazer um desenho de como eles imaginariam que estavam sendo aquelas brincadeiras na época. Depois, uma socialização na aula seguinte, cada um, né, mostraria o seu trabalho, como é que eles imaginavam, e aí nessa socialização mesmo, a gente poderia selecionar, então, algumas brincadeiras que a gente iria fazer a vivência. Né? Talvez não daria tempo para fazer em todas, mas algumas delas a gente escolheria numa forma de seleção mesmo, democrática,
e teria a opção de fazer a vivência. Essa vivência seria cada um na sua casa, né? Eles fariam e apresentariam em forma de vídeo ou em forma de fotos mesmo, né? Mostrando os momentos, como é que foi essa experiência, e depois trocaria isso na socialização coletiva. Para mais, nós também teríamos duas opções, né? Apresentaríamos aqui duas brincadeiras tradicionais, que seriam o pé de lata e o arquinho. Essas brincadeiras aqui a gente não só apresentaria para eles, como ensinaríamos também a produção, já que é a partir de materiais que são descartados, né? Praticamente na lixeira de todo mundo em uma rua, alguém tem uma latinha de leite em casa, né? Também tem uma rodinha de carrinho de bebê ou outra coisa similar, para poder fazer a brincadeira do arquinho e também fazer a brincadeira do pé de lata. Passaríamos essa socialização, mostraríamos como funcionaria e depois eles tentariam reproduzir isso em casa. João Batista Freire, ele diz assim: se uma brincadeira é boa demais para ser feita na rua, por que ela não pode ser feita na escola? E a gente tem visto bastante algumas aulas de educação física, né? Não traz muita cultura de brincadeiras tradicionais, né? Traz muitos outros tipos de brincadeiras, jogos praticamente, né? Voltada mais para a esportivização. Então, a partir dessa visão, dessa vivência que a gente observa, aí a gente nasceu essa proposta. E ao final do projeto, né, a gente espera que os educandos aprendam mais a valorizar, né, a importância sociocultural, que essa nova geração ela tem muito apresentada a tendência aos jogos eletrônicos, né? Tá mais difícil de você ver uma criança brincando e se divertindo na rua. Os tempos também não estão fáceis, mas nós acreditamos que com uma proposta dessa a gente consiga dar uma melhorada aí nessa questão. E essas foram as nossas referências. Só isso por enquanto. Obrigada pela sua apresentação. Parabéns, José Auro, pela sua apresentação. E parabéns pelo projeto, muito interessante. É um momento mesmo que a gente precisa resgatar muitas das nossas brincadeiras para ver se tira um pouco essas crianças, né, da brincadeira eletrônica, que para ela ali é um momento de lazer e descontração. Parabéns pela apresentação. Obrigado. O nosso segundo grupo a apresentar é de educação física também, educação física especial e as Paralimpíadas escolares. Davi Santos, de Lima. Bom dia, pessoal. Davi, fique à vontade para apresentar. Bom dia. Consegue me escutar? Sim, tá ótimo o som. Ótimo, então. Vou apresentar aqui os slides. Já consegue ver os slides? Tá ótimo. Uhum. Certo, então. Bom, me chamo Davi Santos de Lima, sou colega do Aldo, José Aldo, que acabou de apresentar, tá, do Campus 10, da UNEB, de Freitas, do curso de Educação Física, 7º período. E vou trazer aqui uma proposta que eu pretendo também trabalhar no meu TCC, que é com relação à Educação Física Especial e Paralimpíadas Escolares, ou algumas adaptações dela. E com isso, eu trago esse estudo, foi realizado recentemente, se não me engano, em 2018, pela Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais, no qual ele busca as percepções sobre as Paralimpíadas Escolares e estudo com atletas. Bom, as Paralimpíadas Escolares, elas começaram a ser disputadas em 2009. Então, no ano de 95, o Comitê Paralímpico Brasileiro foi criado. Então, com o intuito, né, de promover aí a questão da inclusão de pessoas com deficiências, sejam elas deficiências físicas, cegueira auditiva, intelectual,
E, com isso, a partir das Olimpíadas, dos Jogos Paralímpicos do ano de 2000, em Sydney, o Brasil já vem crescendo numa constante, entendeu? Para o cenário nacional ter seu enfoque notado, né? Então, em 2009, começaram esses jogos, essas disputas, e nesse ano de 2009, já com bastante modalidades incluídas, modalidades que pertencem aos Jogos Paralímpicos. Entretanto, esses jogos, eles tiveram assim, seu início de fato, não oficial, começados em 2006, quando tinha o nome de Jogos Projeto Paralímpicos do Futuro. 2006 e 2007 foram realizados esses jogos. Em 2006, eles foram realizados com duas modalidades, que eram o atletismo e a natação. Já no ano seguinte, houve uma explosão, aumentou em mais 5 modalidades. Então, com isso, o Comitê Paralímpico Brasileiro, ele via a possibilidade real de implementar novas modalidades e, com isso, incluir atletas em diversos estilos e modalidades. Eles são em idade escolar, eles variavam, na verdade, entre 12 e 20 anos no começo, mas aí foram ajustados para entre 12 e 17 anos. Então, os Jogos Paralímpicos, né, são realizados cerca de 20 dias após os Jogos Olímpicos. Inclusive, teve agora recentemente os Jogos Tóquio 2020, e o Brasil se destacou mais uma vez, conseguindo o 7º lugar, com 22 medalhas de ouro. E muitos atletas, né, alguns já se aposentando, então, outros chegando. Então, com isso, o comitê ele busca sempre renovar essa fonte aí. O objetivo do estudo foi trazer à luz a importância de pessoas com deficiência física, visual ou intelectual em terem oportunidades abertas para o esporte. Então, foram entrevistados 114 para-atletas, dos quais 82 eram deficientes físicos e 32 deficientes visuais, cegos. E 2 perguntas foram feitas para eles. A primeira, a motivação para a participação nas Paralimpíadas Escolares, e a segunda, a expectativa com relação ao futuro do esporte. E como resultados, gente, desculpa o barulho aí, que eu moro na avenida, e às vezes atrapalha um pouco. Como resultados, tivemos aí a categorização em relação à primeira pergunta, que é a motivação para a participação das Paralimpíadas Escolares, que teve como resultado aí o gostar de esportes, competições e prazer como principal aí, motivo, né, motivação para esses para-atletas, seguido de esforço próprio e superação, porque sabemos que todos nós somos capazes. Infelizmente, a sociedade e até os próprios deficientes, às vezes, a gente acaba nos colocando e colocando a eles limitações, quando o foco deve ser realmente o que tem de potencial, o que nós temos de potencial, né? Infelizmente, a gente tem essa cultura, né, que precisa ser removida, precisa ser revista. E um dos fatores para essa cultura ser modificada é acompanhar, né? Eu consegui acompanhar um pouquinho dos Jogos Paralímpicos, então a gente pode perceber que realmente dentro de cada categoria deles, eles buscam seus limites e realmente querem competir, querem vencer na vida. Então, em segundo lugar, vieram aí o esforço próprio e a superação, acompanhado de professor e família, ou seja, o incentivo dos professores, a família estando acompanhando, são fatores motivantes também para que eles possam buscar esses objetivos, mesmo que eles não possam vir a compor a delegação paralímpica, mas o esporte os transforma. O esporte é capaz de transformar, mesmo sendo competitivo, mesmo tendo aquela situação de esporte competitivo não é inclusivo, mas trabalhando-se a base, como o Comitê Paralímpico tem feito, com instituições de cada estado, né, órgãos não governamentais, até mesmo técnicos, professores. Então, isso tudo vem de encontro a uma situação de melhorar cada vez mais essa classe de pessoas com deficiência. Da tabela 2 nos mostra com relação à expectativa do futuro do esporte, que traz aí como reconhecimento que também temos, em primeiro lugar, acompanhado de eles poderem representar o nosso país nas Paralimpíadas Mundiais. Claro, né, a partir do momento que a pessoa deficiente, qualquer pessoa é inserida no esporte, consegue enxergar aí, consegue alcançar aí sua grande paixão, consegue se encontrar nisso, ela busca sempre altos desempenhos, né? Não é diferente das Paralimpíadas, que é uma competição que vem ganhando notoriedade e cada vez mais estados vêm participando. Inclusive, na última edição de 2019, foram 21 estados, inclusive Distrito Federal. 2020 não teve por conta da pandemia, mas esse ano, 2021, já agora, no fim de
novembro, entre 22 e 27, haverão novos jogos para Olimpíadas escolares. Então, como considerações, identificou-se diversos aspectos relacionados à percepção desses atletas em relação às Paralimpíadas escolares. Ou seja, eles tiveram mais autonomia. Eles participaram dos jogos, eles tiveram mais autonomia, eles puderam trocar experiências com outras pessoas, com os para-atletas, puderam perceber que não só eles não estão só nesse contexto de limitações, entre aspas, e sim que eles têm outras pessoas que eles podem conviver. Eles se independeram da família, a família também percebeu que eles são capazes, então a própria família os deixou, né, porque a partir do momento que eles podem participar de jogos, a família, se ela tiver condição econômica não muito positiva, ela tem que arcar com seus gastos, e com isso, né, os para-atletas acabam indo com a delegação de cada estado, de cada cidade. Então, isso traz mais autonomia para eles e valorização também desses jogos, porque, como disse anteriormente, não é apenas o sentido do jogar, do competir por competir, e sim a inclusão, sim, dessas pessoas deficientes, para uma vida cada vez mais produtiva e mudança, né? Mudança de vida, situações aí. Então, trago essas referências aí, por enquanto é só. Muito obrigado. Até mais. Parabéns, Davi, que trabalho grandioso. Depois eu tenho até algumas perguntas no final, mas parabéns, viu? Muito legal, muito importante, muito atual. Parabéns. Parabéns, Davi. É o seu trabalho de TCC, né? Obrigado. Pelo que eu Esse é entendi. o que eu pretendo fazer, entendeu? É a área que eu pretendo atuar para o BTCC. Ah, tá certo. Muito obrigada. O terceiro grupo chegou, que é Educação, Pelo que eu Matemática vi aqui, não, professora, que é a e Tainara. Tainara e Carlos, também não? Também não. Não, tá certo. Vamos ver o quarto. O quarto também? O Também não quarto. estou vendo nenhum dos dois aqui, não. É que o Carlos está nos dois, né? Que é Educação É, Matemática Indígena. aí Em tem Caleb também que não está aqui. né? Então, vamos passar para o quinto, Educação na Pandemia, Covid-19, Tempo e Espaços de Estudos. São duas professoras, professora Minervina, professora Priscila. Quem vai apresentar são os alunos da Iniciação Científica, Iadne e Ian. Estão aí? Sim, estamos por cá. Então, sim, podem começar. Enquanto eles colocam o slide, eu vou, como orientadora, colocar que esse é o nosso projeto de iniciação científica. Então, tanto Iadne como Ian são bolsistas do programa de iniciação científica da universidade. É o projeto do edital 2021. Podem começar. Iadne? Ian? Ana Clara? Oi, prof. A gente teve um probleminha no Oi, no professora. slide tentar apresentar aqui. Ah, tá. Eu pensei que o problema era aqui comigo. Não, né? Ai, por hoje basta. Mas está tranquilo em relação ao tempo. Nós temos ainda quase uma hora, né? E só tem mais dois grupos, então está bem tranquilo. É porque a comissão organizadora já deixou um tempo bem extenso, né? Bem flexível para possíveis problemas aí nas conexões. Nossa. Ai, quanto fica na boca.
Ian, se você quiser, você me envia, que eu tento apresentar aqui para vocês. Isso, pode enviar também, ou no grupo Eu vou nosso. tentar aqui, e aí, se caso não for agora, eu peço Você está no celular ou no notebook? na noite. Uhum. Ian, bom dia, professor, também. Bom dia. Caso vocês queiram, posso adiantar também a minha apresentação enquanto resolve essa situação do Ian. Fico à disposição. Tá certo, então podemos fazer isso, tá? Ian e Adna apresenta depois Tá bom. da Tá bom, apresentação então. é João Vitor? Isso mesmo. Isso, então nós vamos passar para o sexto grupo, que é efeitos de 12 semanas de jogos de exergames de dança na aprendizagem motora de mulheres idosas, que é um grupo composto por João Vitor Rosa de Freitas, Giovanda, Lara, Maiane, Cláudio e Rafaela. Isso. Vou compartilhar minha tela com vocês. Tá, obrigada pela disponibilidade. Tá? Vai se organizando aí, tá, Ian? Vocês conseguem ter acesso à minha tela? Sim, sim, já estamos vendo aqui. Tá bom. Efeitos de 12 semanas, ok. Isso. Só deixa eu confirmar, minha câmera tá ligada? Eu não estou te vendo, eu estou vendo só Peraí. o seu nome, mas a apresentação tá legal, tá? Então tá. Está Então tá passando bom. os slides. Eu vou desligar minha câmera também e o meu microfone. Ok. Boa apresentação, João. Obrigado. Bom dia a todos. Eu sou João Vitor Rosa de Freitas, sou aluno do curso de Licenciatura em Educação Física na Universidade do Estado da Bahia, Campus 10. Hoje vou estar apresentando um trabalho que tem como título Efeito de 12 semanas de jogos de exergame de dança na aprendizagem motora de mulheres idosas. E aí, quando era o dia que todos os alunos tivessem a sessão O... Dá licença, só um minutinho, João Vitor. Ok. Ian, o seu som está ligado, por favor, desligar. Pode continuar, João Vitor. E esse trabalho contou com a participação da Giovana Lopes, da Lara Alcântara, da Maine Silva, do Cláudio Pereira e da professora que fez a orientação, a Rafaela Gomes dos Santos. Bom, o Brasil, assim como outros países em desenvolvimento e países desenvolvidos, passa por um processo passa por uma transformação expressiva na sua composição etária. E dentre tais transformações, podemos destacar o processo de envelhecimento. Esse processo de envelhecimento se dá pelo avanço tecnológico, pelo avanço na saúde, pela troca de informação e também pelos hábitos comportamentais das pessoas. Tem adquirido os hábitos comportamentais voltados para uma boa saúde, uma qualidade de vida sendo envolvida. Nesse processo de envelhecimento, que alguns autores também chamam de senescência, há mudanças biológicas e físicas. Podemos destacar o declínio da força e da massa muscular, que alguns autores chamam de sarcopenia e dinapenia, alteração nas propriedades fisiológicas, como a contração muscular, e mudanças no comportamento motor, que pode ser dificuldade na caminhada, dificuldade de realizar o manuseio de um objeto. Entretanto, há evidências na literatura que mostram que envelhecer adotando um conjunto de hábitos e atitudes positivas, como a prática de atividade física regular, pode contribuir para a melhoria das condições de saúde desse indivíduo. Uma das modalidades extremamente positiva e impactante na saúde física e mental é a dança. Segundo o Venâncio, 2018, esse estímulo, essa dança, né, estimula o aspecto físico e a capacidade funcional do idoso e auxilia na cognição, na socialização e na diversão.
Nesse contexto, a prática da dança pode ser incluída como atividade física em grupos sociais e comunitários para o idoso. A dança, ela não requer um alto custo financeiro para se realizar, é apenas ter um equipamento, né, de música e os outros equipamentos são corpo. Então, isso possibilita que ela esteja presente nos grupos sociais e comunitários, diferente às vezes de uma, vamos supor, hidroginástica, que precisa ter uma piscina para ser realizada. Programas de atividade física que envolvem a prática da dança também podem ser mediados por jogos ativos de movimentação como os Exergames. Os Exergames são videogames que, para ser jogados, precisa da movimentação do corpo. Ao lado aqui nós temos dois consoles, que são o Nintendo Wii e o Xbox 360, e para a gente jogar ele, a gente não necessariamente precisa utilizar os controles e ficar sentado, sem realizar uma atividade física. Existem jogos nesses equipamentos que a gente pode realizar com a movimentação do corpo. Isso faz com que a gente se divirta, brinque e ainda faça atividade física, né? Como eu estava falando, esses jogos eletrônicos combinam tanto a atividade física e o jogo digital, o que é fundamental se a gente parar para analisar esse momento de pandemia, de isolamento social, de ficar em casa, de realizar as atividades, e também é fundamental para fazer a inserção desse idoso com a tecnologia. Ao realizar uma revisão na literatura, percebemos que existem poucos estudos que falam sobre o idoso, a dança nos Exergames e a aprendizagem motora. Com isso, o nosso objetivo foi avaliar os efeitos de um programa de treinamento de Exergames de 12 semanas, de dança no Xbox, na aprendizagem motora de mulheres idosas. O que é que eu quero dizer com isso? A gente pegou as mulheres idosas, colocamos os jogos de dança durante 12 semanas e vimos se teve uma aprendizagem motora delas. Mas o que é aprendizagem motora, né? Segundo Tani, em 1998, ela classificou que a aprendizagem motora é uma sub-área do comportamento motor. Então, a grande área é o comportamento motor, e o comportamento motor abrange o desenvolvimento motor, o controle motor e a aprendizagem motora. Essa aprendizagem motora investiga como as pessoas saem de um estágio em que não dominam a habilidade e, após um tempo de prática, conseguem executar com perfeição. Então, a nossa função nesse trabalho foi: será que essas idosas que não conhecem o Exergames, que nunca teve contato, que nunca vivenciaram essa experiência, com 12 semanas, será que elas vão ter uma aprendizagem motora? Bom, esse estudo é um estudo com delineamento longitudinal de 12 semanas, foi realizado no município de Teixeira de Freitas, na Bahia, na Universidade do Estado da Bahia, com o programa Universidade Aberta à Terceira Idade. A Universidade Aberta à Terceira Idade é um programa que faz essa ligação dos idosos com a universidade, que tem a função de dar oficinas, né, para que esses idosos participem, oficinas não só da atividade física, mas também como costura, tricô, bordado, e são várias oficinas que são ofertadas. Esse estudo foi aceito e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, e todas as idosas tiveram que assinar o termo de consentimento livre esclarecido. É interessante ressaltar que foi explicado como seria a pesquisa antes delas assinarem esse termo. O critério de inclusão para pesquisas foram mulheres com 60 anos ou mais, que participam da oficina de dança do programa da UAT,
que não apresenta graves dificuldades de acuidade visual, auditiva ou motora, porque visual no caso porque tinha que ver o jogo, né? Auditiva que tinha que ouvir a música e motora que a gente ficava muito preocupado nessa questão delas caírem realizando a atividade. Não ter Você tem mais doenças. 2 minutos, João Vitor. Ixi, tá bom. E ter a liberação médica para realizar a atividade. O jogo utilizado foi o Dance Central, foram em duplas e utilizamos o Xbox 360. João Vitor, pode ir com tranquilidade, tá? Que a gente está com bastante tempo, tá, Ana? Vamos Tá, flexibilizar um pouquinho para o João Vitor, porque faltaram 2 grupos, né? Então, pode ir com tranquilidade. obrigado, eu já ia começar a correr aqui. Assim. Não, pode ir com tranquilidade. Tá bom. Então, essa parte eu já expliquei. Então, voltando aqui, essas idosas, elas dançavam com Exer Games e a duração, né, foi de 12 semanas, 2 vezes por semana. As aulas aconteciam, né? Durante 12 semanas, 2 vezes por semana, que dá 24 sessões. Cada aula tinha de 50 minutos. É interessante ressaltar também que antes delas terem o primeiro contato, a primeira aula, fizemos a familiarização com o jogo e com o Exer Games. Então explicamos, né, como o jogo era e como o videogame funcionava e depois só foi elas se divertindo. Esse sensor, que é o Kinect, ele captura a movimentação do corpo e contabiliza as notas, né? Geral, boa e perfeita, de acordo com o desempenho delas em relação à coreografia e à música. Então, nos data shows, né, nos retroprojetores que temos na UNEB, mostrava a imagem e elas tentavam reproduzir da maneira delas. Foram utilizados projetores, tapetes e as temperaturas. Na análise dos dados, para avaliar a pontuação geral boa e perfeita ao longo das 12 sessões e a pontuação de entre 4 semanas, levou-se em consideração os procedimentos das análises estatísticas descritivas, que é a média e desvio padrão. E aqui estão os nossos resultados, né? A amostra foi composta por 9 indivíduos do sexo feminino com idade igual ou superior a 60 anos e a média foi de 66,2, com desvio padrão de 4,6 anos. Aqui foram as participantes da pesquisa comigo e é interessante ressaltar que elas autorizaram a mostrar as fotos. Tá? A pontuação geral dela durante as 12 semanas foi de 324.081. A pontuação boa foi de 18, com variação de 11. E a perfeita foi de 7, com variação de 9. Os nossos principais resultados dizem que a pontuação geral, quando dividida entre as semanas, as 3 etapas, né? Houve uma melhora da pontuação geral em 55%, uma melhora da pontuação boa em 25% e uma melhora da pontuação perfeita em 80%. Sobre a forma que a gente aplicou esse jogo, né, eram duplas e podem ter até 3 duplas na sala. Isso deu uma intensa socialização durante as vivências delas, fez com que elas se motivassem cada vez mais em participar, rolou até uma competiçãozinha entre elas. E a literatura mostra que os Exer Games realizados em grupo auxiliam na produção de sentimentos positivos, como menor sensação de solidão e depressão, a promover a interação social, seja na forma de programa virtual ou presencial pelos jogos. A conclusão é que 12 semanas de treinamento de Exer Games de dança, 2 vezes por semana, com duração de 50 minutos de intensidade leve a moderada, foram suficientes para promover uma melhora na aprendizagem motora de mulheres idosas participantes de um programa de atividade física.
Aqui foram as referências utilizadas e muito obrigado. Nossa, que legal, muito bom o trabalho. Parabéns, João Vitor, parabéns. Eu sou apaixonada, né, por esse projeto. A gente, o que antes era Ceviche, começou como Ceviche, você deve Isso, saber disso, né? Então a gente carinhosamente às vezes fala o At Ceviche, né? Quem Teixeira. isso. Não, mas eu fiquei assim encantada, muito Eu, gratificante, muito bom. é muito forte as lembranças para mim, principalmente que na época quando eu entrei ainda tinha marinês, então Uhum. falar sobre isso é muito forte. Quando eu estava escrevendo sobre o trabalho, eu estava bem emocionado, tanto É, que, tanto que eu priorizei a não colocar imagens que ela estava, mas é isso. Obrigado pela atenção, eu agradeço muito por estar aqui e o CEPEX é muito importante para mim. obrigada, para nós também. No final a gente faz as perguntas e comenta mais, tá? Agora vamos ter a apresentação do grupo, do quinto grupo, Yadne e Ian, Educação na Pandemia, Covid-19, Tempo e Espaços de Estudo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Apareceu aí para vocês? Sim, Sim, tá apareceu aqui. ótimo. Pode começar. Tá ótima a apresentação. Bom dia a todos e todas. Me chamo Ian Nascimento Souza, sou do curso de Pedagogia 5, né, UNEB Campus X. E o nosso tema do projeto é Educação na Pandemia Covid-19, Tempo e Espaço de Estudo. Junto com minha amiga e colega, Yasmin Rodrigues Araújo, professora orientadora, doutora Minervina Joseli Espíndola Reis, professora colaboradora, Priscila Alves Pereira. Então, né, para começar, a pandemia Covid-19 foi uma doença, né, que se originou na China, em dezembro de 2019, e trouxe que a Organização Mundial da Saúde, né, declarasse aí para todos, em janeiro, a emergência de saúde pública, para que o vírus, né, não se propagasse mais do que ele tinha chance, né, disso. E assim, o cotidiano das pessoas, né, das instituições de todos os países, da sociedade, foi forçada a se reinventar, a se adaptarem a essa nova ordem social, a esse novo modelo de vida, e também originou, né, o fechamento das escolas, para que também esse vírus não se propagasse, para que, né, as pessoas não fossem contaminadas muito mais rapidamente, onde, né, os alunos ficavam em grandes aglomerações e aí acabasse que, né, contaminasse as pessoas, levando até a morte. Mas para isso, nós temos a garantia de que todos os alunos tenham acesso, né, que nós temos acesso ao ensino remoto, e as oportunidades de aprendizagem foi aí adaptada às atividades escolares no contexto da pandemia, onde criaram-se atividades para que, né, os alunos não parassem com a educação, não parassem com esse ensino, com essa aprendizagem. Então, assim, se adaptaram às escolas para que montassem as atividades e que chegassem até os alunos e que eles também devolvessem essas atividades para dar continuidade ao estudo. Nosso objetivo do projeto é analisar o tempo e as imagens de espaços de estudos, diferentes espaços de estudos dos alunos da rede municipal de Teixeira de Freitas, durante a pandemia do Covid-19, ocasionada pelo novo coronavírus, nos anos de 2020 e 2021. O nosso embasamento teórico, tivemos estudos aí. Eu quis fazer uma citação do livro de Boaventura Santos, que foi um dos livros que a gente estudou para produzir o projeto e para entender um pouco mais sobre a pesquisa, né? Ele vai dizer o seguinte: com base nesses pressupostos, o conhecimento científico avança pela observação descomprometida e livre, sistemática, e tanto quanto possível rigorosa nos fenômenos naturais. Ou seja, ele vai trazer a importância e nos fazer entender a importância da pesquisa, como ela é importante para nós, para a sociedade, para toda a comunidade, né? O conhecimento científico está presente em tudo e em todos.
E esse livro é chamado Um Discurso sobre as Ciências, né? Boaventura Santos. E o outro é um artigo que aborda vários conceitos, diferentes conceitos de diferentes autores sobre o ensino remoto. E eu trouxe também uma citação aqui que vai dizer o seguinte: há ainda o entendimento de que o ensino remoto ou a educação remota configura-se como práticas pedagógicas mediadas por plataformas digitais. Ou seja, né, durante esse período pandêmico, as escolas tiveram que se adaptar a esse ensino remoto emergencial. Então, assim, são estudos por intermediação tecnológicas ou estudos com distanciamento social, né, em que as pessoas aí se privam muito de aglomerar, de encontrar com professores, de se reunir com alunos. Graças a Deus, a gente está avançando com a melhoria né, desse novo modelo de vida. A gente já consegue ter aí algumas escolas voltando ao normal, adaptadas, né, com esse vírus, e para que né, consiga viver com esse novo modelo de vida definido pelo vírus. E aí as atividades estão sendo adaptadas para que a educação não pare. No percurso metodológico que vai traçar o nosso projeto todo, a gente começa com a pesquisa qualitativa, logo depois a bibliográficas em livros e artigos científicos, né, a gente estudou, aí eu já citei até o livro e um artigo, e a pesquisa documental, em atos, em cartas, diários, discursos, certidões, fotografias, que é onde a gente está recebendo várias fotografias de maneiras e tempo e espaços de alunos que estão seguindo aí com o ensino remoto, mapas, pareceres informativos, relatórios, entre outros, e análise e interpretação das imagens recebidas. Bom, de acordo com nossos estudos, né, feitos até agora, nós montamos uma tabela cronológica de como se deu esse ensino na pandemia, como começou, quais os decretos, portarias, né, e pareceres sobre essa nova modalidade de ensino. Pode passar, por favor. Então, inicialmente, em fevereiro de 2020, nós temos aí, por meio da portaria 188, o Ministério da Saúde vai declarar emergência em saúde pública nacional devido à nova Covid-19. Em março de 2020, nós temos 3 pontos aí a nível nacional. Ah, tá. Só deixando mais específico, em cima nós colocamos a nível nacional, que está em verde, e abaixo de azul colocamos a nível municipal, aqui de Teixeira de Freitas. Então, em março, a nível nacional, nós temos aí a portaria 343, onde o MEC substitui as aulas presenciais por aulas em meios digitais. Logo em seguida, o Conselho Nacional de Educação vai reorganizar essas atividades acadêmicas de todos os níveis, etapas e modalidades de ensino por conta da nova Covid-19. E o Congresso Nacional também reconhece a ocorrência de estado de calamidade pública. Já que em Teixeira de Freitas, nós temos as suspensões das atividades escolares, dia 18 de março, mais especificamente, e em março ainda temos a primeira reunião da Secretaria Municipal de Educação. Pode passar. Em abril de 2020, nós temos aí o governo federal editou a medida provisória 934, que estabelece normas excepcionais para o ano letivo da educação básica e do ensino superior. O MEC também vai publicar a portaria 376, onde dispõe sobre as aulas de ensino, no ensino de educação profissional, técnica, de nível médio, enquanto durar a situação da pandemia do Covid-19. O Conselho Nacional de Educação publicou no edital um chamamento para consulta pública sobre essa reorganização dos calendários escolares, né? E a realização das atividades pedagógicas. Como que se daria, né? Ouviu mesmo as pessoas acerca de como procederia no ensino remoto por conta do Covid-19. E aí ainda a gente continua aqui em Teixeira de Freitas com as aulas suspensas. Pode passar, por favor. Em maio de 2020, nós temos aí o primeiro plano de ação da Secretaria Municipal de Educação, aqui de Teixeira de Freitas, e inicia-se o ensino remoto, que iniciou aí com atividades retiradas na escola a cada 15 dias. Tá? E sugeriu-se também
a plataforma o aplicativo de mensagens do WhatsApp para essa comunicação entre pais, responsáveis e a equipe pedagógica, ainda como uma sugestão. Pode passar. Pode passar, por favor. É essa mesmo, gente. Ah, tá. Passou aqui agora. De setembro a dezembro de 2020, nós temos aí a inserção de videoaulas pelo portal do aluno. Anteriormente, esse portal ele já era utilizado pelos professores, né? Aí, e foi adaptado aos alunos para eles estarem estudando ali através de videoaulas. Vale ressaltar que, nesse momento, ainda não teve nenhuma capacitação, nenhum curso, nenhum treinamento para os professores estarem produzindo essas videoaulas, uma vez que ficou de sugestão para o professor ele produzir as próprias videoaulas ou até mesmo pegar na internet vídeos onde eles viam que cabiam ali o assunto que estava sendo trabalhado para trazer através do portal. E agora o aplicativo WhatsApp ele é visto como um espaço formal de comunicação e ele é de uso obrigatório para essa mediação mesmo de comunicação entre pais, responsáveis, né, e a equipe pedagógica. Em março de 2021, nós temos aí a jornada pedagógica nos dias 29, 30 e 31 de março. E temos também, através do site da prefeitura, né, aí os anúncios e avisos sobre as voltas às aulas do ano letivo de 2020, retornar em fevereiro, e permanecer na modalidade remota. Pode passar, por favor. Em abril de 2021, nós temos aí o início do ano letivo de 2021, mais especificamente no dia 5. E as retiradas das atividades nas escolas por pais e alunos continuam. E aí foi inserido também os kits de merenda escolar. Eles já eram entregues anteriormente, só relembrando, e aqui eu trouxe algumas imagens também que a gente conseguiu aí através do Instagram e do site da prefeitura, onde eram feitos esses kits de merendas, justamente a entrega, a retirada, né, era junto com essas atividades. Nós temos aí também o cronograma de atividades remotas do primeiro trimestre de 2021, onde a Secretaria de Educação estava tendo essa comunicação através do site da prefeitura e através do Instagram também. A Secretaria Municipal de Educação, então, aqui de Teixeira de Freitas, vai ofertar de forma online a formação para a plataforma de Google Meet. E é realizado também o diagnóstico, né, dos alunos aí por parte dos professores através de vídeos chamados. Pode passar. Em agosto de 2021, a gente começa a ter um retorno gradual aí, né? Inicialmente, os professores vão retornar a cumprir carga horária nas escolas, e também o retorno das aulas presenciais de forma gradativa. Por que de forma gradativa? Durante o período de pandemia, muitas escolas elas começaram a passar por reformas e também a questão de apoio, né? Não tem-se ainda totalmente o apoio em muitas escolas de profissionais para merenda, para cozinha, para limpeza, segurança. Então, por conta disso, esse retorno das aulas se deu de forma gradativa. Inicialmente, através das turmas da modalidade EJA. E nós temos também algumas reportagens no site da prefeitura, onde trouxe, né, a prefeitura e a Secretaria Municipal de Educação também com essa preocupação em trazer algumas lives, né, para como proceder os cuidados presenciais e assim por diante. Pode passar. E com o objetivo principal, né, da nossa pesquisa analisar essas imagens, né, em tempo e espaço de estudo dos alunos, nós já começamos a receber algumas imagens, e principalmente do segundo ano, aqui a gente pode ver, e ao analisar por alto, né, os primeiros indícios que a gente consegue observar são os espaços distribuídos aí nas casas para os alunos estarem realizando suas atividades. A gente pode ver alunos sentados no chão, apoiando, né, no sofá e assim por diante, e os horários de estudo também. A maioria aí vai de 30 minutos a 1 hora. Pode passar. A gente pode, né, olhando assim, observar
que os alunos estudam em diversos lugares aí, nos ambientes, né, de casa mesmo, como mesa de jantar, mesa de refeições ali. A gente pode observar também essa aluna do 5º ano, provavelmente, né, ela está estudando na cama. Outra também está sentando no que aparenta ser um balde, né? Então, a partir daí, a gente vê alguns indícios sobre o tempo e espaço que esses alunos estão tendo em casa para esse momento de estudo. Pode pensar. E aí nós finalizamos com as nossas referências. Parabéns, Yasne e Ian, pelo trabalho. Em relação às considerações finais, o que a gente pode perceber em relação às imagens recebidas e os estudos realizados é que tem muito o que pesquisar sobre esse ensino remoto no tempo da pandemia. Parabéns. Nós temos aqui, vamos ver se os dois grupos, algum representante chegou? O grupo Educação Matemática Escolar Indígena, de Tainara e Carlos. Carlos chegou. Carlos, você vai apresentar algum? Carlos está presente? Deixa eu ver aqui. Presente ele tá. Tá, então, enquanto o Carlos não se posiciona, vamos abrir para as perguntas e comentário dos trabalhos apresentados. Carlos, como a programação está até para 9h45, se você quiser apresentar pelo menos um, você pode, ou um ou dois, você que sabe, tá? Você define, nós temos ainda um tempinho, tá bom? Mas aí você avisa para a gente, porque a gente vai abrir agora para os comentários, perguntas, considerações, então não podemos estender muito, né, caso você tenha ainda interesse em apresentar. Então, alguém tem alguma pergunta a respeito dos grupos? Vamos para o grupo 1 primeiro, que é o grupo do resgate de brincadeiras e jogos, que foi apresentado por José Áureo. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Luiz Carlos, você vai apresentar? Problema no áudio, tá ok agora? Está. Nós estamos te vendo e te ouvindo. Eu chegar agora na sala, porque eu estava fazendo a mediação de um outro trabalho, inclusive a aluna que ficou por, né, teria a função dela está participando, né? Ah, tá. Eu estive, né, eu acho que nessa sala se encontra a Itainara e o Caleb, não é? Os dois? Mas eles não estão presentes. Mas como que eu faço? Eu posso fazer a exposição geral deles, né? Caso se for necessário, eu que estive na coordenação da produção dos textos, né, deles. Mas então, Carlos, você é o professor? Sim, sou professor. Então, você é orientador, né? Sim. Aí você, porque tem dois trabalhos aqui inscritos, Sim. Né? Um com o Caleb. Caleb. Uhum. Isso. E o outro com Itainara. Então, eu vou fazer a explanação geral do trabalho do Caleb Tá Paris. bom. Tudo bem? Bom dia a Tudo todos. bem. Desculpa, né, a chegada nesse momento, né? Porque normalmente você coloca os alunos para fazer a exposição, mas cabe frisar que os nossos alunos indígenas, nesse momento, eles estão com dificuldade de acesso à internet. Então, é por isso que eu creio que eles não entraram. Eu sou o professor Carlos, né, do Campus 10, estou no Colegiado de Educação Física, e agora, a convite da Giovana, eu estou trabalhando no colegiado da Licei, né, que é a licenciatura intercultural da educação escolar indígena. Então, bom dia oficialmente a todos. Eu acho que tratar, né, desse tema, né, como objeto de estudo é um desafio, né, no Brasil hoje, nesses tempos na qual nós estamos, né? Principalmente conforme foi frisado no trabalho anterior, a dificuldade em relação às tecnologias, né? Mas é um desafio enorme, até porque
31% das nossas escolas indígenas no Brasil não têm acesso à internet. Então, o trabalho, né, dos dois, né, de forma geral, ele traz como ensinar, né, matemática na educação escolar indígena, né? Nós hoje, cabe frisar que esta modalidade de ensino, ela está sob a competência do MEC a partir de 16 de abril de 1991. Sendo assim, a gente cabe frisar também que ela é recente. A educação ela não é igual uma corrida de 100 metros rasos, né, que rapidamente se acaba. Então, nós estamos nesse processo de construção, né, dessa recente modalidade de ensino. E ela hoje mostra que é uma educação que ela precisa ser específica, diferenciada, intercultural, bilíngue, e ela tem um cunho também comunitária. Nós hoje temos 255 mil alunos, né? Temos 3.345 escolas, 22.590 professores, e destes, 92% são indígenas, e eles falam hoje cerca de 274 línguas. Então, no Brasil, hoje, nós estamos em processo de construção de aportes teóricos específicos para esta educação, que ela há muito tempo ela já existe, né? Nós temos a lógica do branco colonizador, mas é uma educação que ela é pautada, né, pela comunidade. Para os índios, todos são professores, todos ensinam, todos educam, né? Um pouco associado às ideias de Paulo Freire. Mas, a partir de 1991, o MEC ele assume a competência da educação escolar indígena, e ele coloca como uma normativa que eles sigam as diretrizes, né, da educação básica. Então, assim, cabe dizer que eles também seguem o currículo obrigatório, mas na parte diversificada, eles podem trazer uma perspectiva de ensino voltada para cada um dos seus 305 povos. Então, cada um desses povos ele tem uma forma peculiar, né, do processo de ensinar e aprender. Então, o nosso objeto aqui de estudo é a matemática, né? Não sei, dados do MEC apontam que 71,67% dos alunos no Brasil, eles têm uma proeficiência insuficiente. Então, e no que tange à educação escolar indígena, a dificuldade é maior ainda. Por quê? Eles têm uma outra forma de pensar o mundo. Então, quer dizer, a matemática para os índios, ela, primeiramente, ela tem que ter uma função social. Ela é utilizada para quê? Para o contexto do seu dia a dia. Então, a partir de... nós vimos, né, nos estudos que nós temos apenas 2 trabalhos, né, que é a tese do Pedro Paulo Scandiuzzi, de 2004, que ele aborda a matemática cultural indígena. Vejamos bem, esta proposta de ensino, ela tem como ponto de partida o reconhecimento da educação matemática indígena. Significa o quê? É uma educação onde todos aprendem e todos ensinam. Sendo assim, não há necessidade da escola. Mas, conforme nós havíamos dito, em 1991, o MEC ele faz uma interferência e obriga, que tenha que ter, eles devam seguir uma base comum. E o nosso desafio hoje tem sido o quê? Uma articulação entre a matemática, né, que é do povo, né, dos índios, de cada um das suas etnia, com a base prescrita pelo MEC. Então, hoje, nós temos visto que nós temos uma importante dificuldade entre buscar, por exemplo, o que eles usam no dia a dia dele, que tem saberes matemáticos, por exemplo, sementes, cestos,
figuras e associar isso com o que está prescrito. Então, os trabalhos mais tarde, né, precisamente de 1998, vindo do MEC, eles citam que os índios eles têm uma forma própria de contar, de somar, de fazer as suas operações básicas, mas para eles elas têm que ter um significado, precisa ter uma aprendizagem significativa. E isso muda muito, por quê? Porque eles não têm muito sentido quando aprende um saber que ele não é uma aprendizagem significativa para as suas vidas. Então, quando eles se inserem somente, né, com a matemática que é prescrita, a dificuldade deles está o quê? Na compreensão, na transposição de um saber que veio do mundo do branco para a cultura indígena. Então, hoje, esses alunos nossos, no trabalho dos dois, um ponto central tem sido o quê? O saber que eles trazem como base, bagagem, que eles vivenciam, que ele seja utilizado, por exemplo, quando se tem o ensino de aritmética, quando se tem o ensino de geometria, quer dizer, mas eles fazem esta matemática no seu dia a dia, quando eles trabalham com cestos, gamelas, colares. Então, quer dizer, essa transposição é a forma que eles têm tido hoje de fazer um ensino na qual este aluno ele vem aprender a matemática, como diz Freire, para o seu empoderamento, para a sua emancipação, né? Para que ele entenda que esse saber, essa ciência, ela é importante, né, no seu trato com a sociedade como um todo, né? Então, essa pesquisa desse aluno ela é feita com fontes em livros e ele busca um aporte muito, muito interessante, que é o trabalho também da USP, né, do Donizete Benz, e ele fala assim que os saberes dos índios eles têm sido muito poucos apresentados nos livros, mas qual é a fonte do livro? A fonte do livro ela não é pensada para o aluno negro, para o aluno livre, então é o índio. Então, estes saberes que veiculam no livro, ele é um saber etnocêntrico, brancocêntrico. Então, poucas das vezes nós temos alguma atividade, alguma resolução de problemas na qual envolvam os saberes indígenas. Então, estes alunos hoje nossos, eles têm feito o que? O desafio vem sendo a construção de materiais pedagógicos próprios da etnia Pataxós, né, que ele possa o quê? Fazer uma inserção, uma dialogicidade entre lá e cá. E aí o Benzi nos ensina assim, mas o que seria entre esse lá e cá? O lá é o saber que está prescrito nos livros, e entre cá é a matemática indígena, é aquela que eles precisam de saber a extensão dos seus territórios, que eles têm que saber as sementes, contar as sementes do colar, usar esses dados todos para a sobrevivência indígena, né? Hoje, a maior fonte de renda das aldeias hoje tem sido a venda, a comercialização dos artesanatos. Então, a matemática aí ela se torna, né, imprescindível, principalmente para o trato com o homem urbano. Então, essa questão é séria, né, que esse aluno traz como pauta central, por quê? Nós temos, entre os índios, principalmente no ensino médio, a presença de professores não índios, e conforme atesta, né, a lei específica, ela diz que o quê? Esses índios hoje eles têm que ter um aprendizado dentro da sua língua materna, que é o Han, né, e também o Pachorran, e também com a língua portuguesa. Então, essa transposição nesse bilinguismo tem sido a dificuldade hoje dos nossos professores. Então, este aluno, ele traz o quê? Que ensinar
matemática no contexto dos índios é você buscar os saberes que eles sabem, né, que é transmitido de geração em geração, você levá-los para a sala de aula e apresentar uma contextualização com todas as unidades temáticas previstas. Então, ele mostra, né, que, de uma forma clara, ainda nós temos poucos subsídios teóricos, né, voltados para as disciplinas, né, do currículo obrigatório. Então, o desafio hoje vem sendo trabalhar entre esses dois mundos, porque os índios eles têm uma forma de pensar, uma forma de contar, eles utilizam os dedos, né, os dedos das mãos. Então, trabalhar nesse cenário, nesse contexto indígena, exige a busca desses saberes chamado de tradicionais. É isso que esse aluno aponta, né, de uma forma clara, bonita e bela, porque eles visam o quê? Uma emancipação a partir do conhecimento, né, e também esse resgate, né, a reconstrução da identidade étnica e cultural deles, porque quando você ensina a matemática, somente aquela que está prescrita no livro, você está o quê? Ela não atende a uma matemática que ela tem como base a cultura indígena. Então, é um desafio hoje, vem sendo a produção, né, de aulas que sejam contextualizadas entre a matemática cultural indígena, que ela é transmitida de geração em geração, com a que está prescrita nos livros, né? Então, essa que tem sido a busca, né? Eu fiz, assim, né, uma explanação geral que o aluno que aprofundou melhor. Minervina, assim, eu encerro, né, de forma geral, que me pegou de surpresa. A gente entende, mas parabéns, Carlos, pelo trabalho. Nossa, muito, muito bom, parabéns. E importante, necessário, ter uma relevância social e cultural, uma relevância acadêmica, né, para os outros estudos. E a sua fala nos remete também à matemática, a forma como ela é abordada, até nas nossas escolas aqui, que há esse distanciamento também, né? Se aqui já acontece esse distanciamento do ensino matemático com a realidade das nossas crianças aqui, imagino lá nas aldeias, né? Nessas comunidades. Então, parabéns, obrigada, e que bom que você veio socializar com a gente o seu trabalho. Tá? Então, nós é que agradecemos você pela disposição, por estar aqui, participando com a gente, socializando, porque nós íamos perder essa oportunidade, né, de conhecer esse trabalho. Você colocou que esse trabalho, agora vamos à questão assim, mais da organização do evento, que foi do Caleb, né? Você considera, então eu posso colocar o trabalho de Caleb apresentado, e de Tainara, você abordou também? Como é que o que você acha melhor? Eles atestam, né? Os dois, eles seguem a mesma linha, né, de trabalho. Isso, pelo título, eu vejo que sim. Mas é interessante você abordar, porque ela vai mais no enfoque, porque hoje nós temos uma lei, uma normativa legal, né, que é a Lei 11.645, né, que fala que você deve incluir a história e a cultura indígena no currículo. E a gente tem visto que isso está muito aquém. Até os nossos alunos também, né, que são de vários cursos, a gente vê a dificuldade deles de fazer uma educação dentro de uma perspectiva, né, chamada de uma educação cultural, né, de trabalhar a matemática. Hoje nós já sabemos, né, de uma forma bem clara, que nós temos chamados Jogos da Família Mancala, mas pouco de nós trabalhamos, né, nessa vertente. Então, a gente vê que é uma prevalência, né, de um saber greco, né, italiano, romano, né? Então, a gente perde as nossas raízes mesmo, né? Uhum. Tá certo. Então, nós vamos para as discussões, tá, Carlos? Dos trabalhos que já foram apresentados, devido ao tempo, que 10 horas tem outra atividade no evento.
Então, nós tivemos a apresentação 1 do José Áureo, que teve o resgate das brincadeiras. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Eu achei o trabalho interessantíssimo. E eu acho que não só as brincadeiras, mas as cantigas, né, os cantos também, eu considero que precisam realmente passar por um resgate aí, né? José Áureo ainda está aqui com as colegas. Pode perguntar, Clebson. Clebson levantou a mãozinha. Clécia, estudante de Pedagogia 2. Bom dia a todos. Ah, mas o nome que está aqui. Eu estou usando na plataforma o nome do meu irmão, e-mail, porque eu estava com dificuldade de entrar no meu. Tá bom, tá jóia. Então, quem é? É assim, Pedagogia 2. A minha questão é sobre os Jogos Paralimpíadas. Ah, tá certo. Uhum. Do grupo 2. De Davi. Davi tá aí? Tá. Isso. Como que ele, né, fez essa preparação, né, dos Jogos, se ele teve contato, né, com a pessoa deficiente, como é que ele fez a sua didática? Se ele usou esse método presencial com a pessoa, entendeu? Como que foi realizada a entrevista, né? Isso, e como é que foi, assim, a sensação de estar como fala, com a criança, vamos dizer assim, se é uma criança, se foi um adulto, ou se foi um adolescente. Como que foi esse trabalho com essa pessoa? Tá. Eu vou só fazer uma consideração na sua pergunta. Eu anotei aqui, Davi, que você, não sei se foi você, parece que foi uma pesquisa que foi feita, né? Participaram da entrevista 114 pessoas. 114 é um número bem expressivo, né? Então, eu acredito que não foi um trabalho sozinho, um trabalho de um TCC. Talvez você... Eu também gostaria de ouvir um pouquinho sobre isso, né? Mais alguém para o trabalho 2? Tá, depois nós temos, então, o trabalho 6 e o 5. Davi, quer responder de uma vez? Posso responder sim. Bom, na verdade, esse trabalho foi desenvolvido não por mim, é um tema que eu pretendo abordar agora após a pandemia, entendeu? Em escolas daqui de Teixeira, só que é um tema que foi abordado no ano, se não me engano, de 2018, por graduandas aí do curso da instituição de Minas Gerais, São João del Acho Rei. que São João del Rei que você falou, né? E São João del Rei, Minas Gerais. Então, esse trabalho visou fazer uma pesquisa de cunho ali de perguntas mesmo, né? Foi indagadas aos alunos, colocando ali as proposições dos temas, e dentro disso aí eu tenho respostas do que os motivaram a participar das Olimpíadas Escolares, e foram envolvidos aí adolescentes entre 12 e 19 anos, entendeu? Então, todos os desmembramentos focados no trabalho, aí eu resumi um pouco e trouxe para vocês. Então, Davi, os dados que você apresentou, a pesquisa que você apresentou, é a pesquisa realizada em São João del Rei. Agora você vai adaptar essa pesquisa para o seu TCC, é isso? Isso, eu busco, a partir desse conteúdo abordado, eu busco utilizar como fonte, né, essa temática a sua referência, né? Adaptativos. Isso, porque a gente sabe que existe uma carência enorme, né, nessa área, então eu pretendo abordar, levar aos alunos de alguma escola, sei lá, talvez algumas escolas aqui de Teixeira, levar a esses alunos a condição de conhecerem alguma modalidade, ter contato com eles se eles conhecem, e através disso abordar, fazer um estudo de a pesquisação, abordando essa temática aí, que eu acho muito rica e muito importante hoje a gente abordar, para dar empoderamento para esse público deficiente e, né, cada vez mais está sendo acordado para a situação de que eles realmente são capazes e, conhecendo o esporte, conhecendo essa parte de perspectiva de vida melhor, então eles vão se alinhando à comunidade e fazendo sua própria história, independente. Parabéns. E temos mais um de Educação Física. Educação Física, como dizem, bombou aqui na sala, né? E parabéns ao Colegiado de Educação Física, parabéns alunos, professores.
Eu achei ótimo esse trabalho, efeitos aí das 12 semanas do João Vitor. João Vitor, como que essas senhoras não pediram mais, não? Como é que é? Acabou? Você vai continuar? Como é que alguém está continuando esse trabalho? Porque foi uma riqueza, né? E uma relevância para a vida dessas senhoras, para a universidade. É um estudo, assim, importantíssimo. Está continuando? Conta para gente, como é que está aí? Sim, obrigado pela pergunta, professora. Sobre a pesquisa, infelizmente, por conta da pandemia, nós não estamos continuando, porque como a universidade, como a UAT, né, a UNEB teve que parar as atividades, a UAT parou também, nós não optamos por continuar com essa atividade devido ao distanciamento social e todo o protocolo que é necessário ter nesse momento de pandemia, e principalmente com o nosso público, que é o idoso. Nós, pelo menos na UAT, ainda estamos desenvolvendo as atividades com os idosos. As atividades estão sendo realizadas em um grupo de WhatsApp. Nós estamos mandando vídeo para eles, porque a gente sabe da importância que é esse contato com os idosos e da importância que a UAT tem para eles. Então, não necessariamente nós estamos trabalhando com conteúdo de dança, mas conteúdos voltados para a saúde, conteúdos voltados para o Covid, para a pandemia, para que eles continuem se protegendo e fazendo as atividades físicas necessárias que fazem bem para o corpo, né? Ah, isso mesmo. Mas voltando, né, a gente espera, né, que ano que vem comece a ter algumas atividades com todos os cuidados, porque não acabou. Eu sempre falo, gente, não passou ainda a pandemia, não estamos seguros ainda, não há 100% de segurança. Então, mesmo retornando com todos os cuidados, distanciamento, máscara, álcool gel, aquela coisa toda, é um projeto que é uma atividade, né, dentro do projeto da Watsevich que eu considero que deve continuar, né? Então, mas parabéns pelo trabalho. Tá? Então, agora vamos ao trabalho 5, que é Educação na Pandemia, Tempos e Espaços. Alguém tem alguma pergunta, alguma consideração para Ian e Adne? Algum comentário? Não? E temos o trabalho, os trabalhos apresentados pelo professor Carlos Luiz. Algum comentário? Então, nós podemos concluir nossa sessão. Eu quero agradecer a presença de todos. Parabéns pelos trabalhos. Eu acho que todos esses trabalhos aqui demonstram a responsabilidade com a vida acadêmica, com a sociedade, porque vocês podem observar que todos os trabalhos têm um cunho social muito forte. Então, é essa vertente do Campus 10, é essa vertente da universidade junto à comunidade, seja a comunidade, aí o grupo das idosas, dos idosos, seja as crianças, as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas. Então, demonstra como o Campus 10 assume com responsabilidade a sua função de universidade pública no extremo sul da Bahia. Eu fico muito contente por estar participando dessa mesa com esses trabalhos de grande relevância. Tá? Então, parabéns a todos. Agora, a comissão organizadora deve enviar para vocês por e-mail os certificados de participação, né? Eu vou enviar para a coordenação os trabalhos direitinho apresentados e vamos dar continuidade às atividades do evento do CEPEX, o 10º CEPEX. 10 horas nós temos mais uma mesa, tá? Então, agradeço a todos e quem chegou no início, mais uma vez, desculpe aí pelo meu horário, pelo meu atraso, meu problema aí que teve no início, mas